Na aula anterior, tratamos das inequações produto envolvendo funções do primeiro grau. Agora vamos tratar das inequações quocientes do tipo f de x sobre g de x maior que zero, f de x sobre g de x maior ou igual a zero, f de x sobre g de x menor que zero, ou f de x sobre g de x menor ou igual a zero, onde f de x e g de x são funções do primeiro grau. A maneira de resolver esse tipo de inequação é a mesma que utilizamos para resolver as inequações produto. Primeiro, fazemos o estudo do sinal de cada uma das funções separadamente, realizamos as operações com os sinais e definimos os intervalos que são solução para a inequação. A diferença é que a função que se encontra no denominador não pode se anular. Não pode haver divisão por zero. Vamos ver um exemplo. Letra A. x menos 2 sobre x menos 3 maior ou igual a zero. Vamos determinar as raízes das funções. x menos 2 é igual a zero quando x for igual a 2. Então, essa função é nula quando x é igual a 2. Como o termo de x é positivo, é uma função crescente, uma reta crescente, negativa para x menor que 2 e positiva para x maior do que 2. A outra função, x menos 3 igual a zero, x igual a 3. Então, essa função se anula quando x é igual a 3. Observe que eu coloquei a bolinha vazia, porque o denominador não pode zerar. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor do que 3 e positiva para x maior do que 3. Como na inequação as funções uma divide a outra, vamos fazer a divisão dos sinais. No intervalo de x menor do que 2, menos dividido por menos dá mais. No intervalo de 2 para 3, mais dividido por menos dá menos. Observe que o 2, a bolinha é cheia, porque não tem problema da função x menos 2 se anular, está no numerador. No intervalo de x maior do que 3, mais dividido por mais dá mais. Como queremos os valores maiores ou igual a zero, a solução são os intervalos de x menor que igual a 2, x maior que 3. Então, o conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 2 ou x maior do que 3. Letra B. X sobre x mais 1 menos x sobre x menos 1 maior ou igual a zero. Para resolver essa equação, primeiro vamos transformá-la num quociente. Somando frações, tirando o mínimo múltiplo comum, dá x mais 1 vezes x menos 1. Dividindo esse denominador por x mais 1, dá x menos 1. Então, fica x vezes x menos 1 menos. Dividindo o denominador por x menos 1, dá x mais 1. Vezes o x lá de cima, x vezes x mais 1. Fazendo as multiplicações, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. Menos x vezes x, menos x ao quadrado, menos x vezes mais 1 dá menos x. Podemos cancelar o x ao quadrado, fica menos x, que dá menos 2x sobre x mais 1, vezes x menos 1. Então, a inequação se torna menos 2x sobre x mais 1, vezes x menos 1, maior ou igual a zero. Vamos determinar as raízes. São três funções aí. A primeira, menos 2x igual a zero, quando x for igual a zero. Então, é uma função nula quando x é igual a zero. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor do que zero e negativa para x maior do que zero. A outra função, x mais 1 igual a zero, quando x for igual a menos 1. Então, essa função será nula quando x for igual a menos 1.
Perceba que a bolinha não está cheia, porque no denominador não pode zerar a função que está embaixo. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor que menos 1 e positiva para x maior que menos 1. A outra função, x menos 1 igual a 0, x é igual a 1. Então, essa função se anula quando x é igual a 1, bolinha vazia, porque essa função está no denominador, então não pode zerar. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, negativa para x menor do que 1 e positiva para x maior do que 1. Agora vamos fazer as operações com os sinais. Então a gente tem a primeira dividida pelo produto das outras duas. Então no intervalo para x menor que menos 1, nós temos positivo dividido por negativo, que dá negativo, vezes negativo, que dá positivo. No intervalo de menos 1 a 0, mais vezes dividido por mais dá mais, vezes menos dá menos. A primeira função divide pela segunda, que multiplica a terceira. No intervalo entre 0 e 1, menos dividido por mais dá menos, vezes menos dá mais. E no intervalo de x maior do que 1, menos dividido por mais dá menos, vezes mais dá menos. Como queremos os valores maiores ou iguais a 0, os intervalos que são solução são x menor que menos 1 e o x entre 0 e 1, compreendendo 0. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1, ou x é menor ou igual a 0 e menor do que 1. Está entre 0 e 1, incluindo 0. Exemplo C. 3x menos 6 vezes menos x mais 3, dividido por menos 4x mais 8, menor ou igual a 0. Aí já temos as três funções. Então, vamos calcular as raízes delas. 3x menos 6 é igual a 0, quando 3x for igual a 6. Então, x vai ser 6 dividido por 3, que é igual a 2. A função se anula quando x é igual a 2. A bolinha está cheia porque tem o igual, é menor igual. Como o termo de x é positivo, a reta é crescente, então ela é negativa para x menor do que 2 e positiva para x maior do que 2. A segunda função, menos x mais 3 é igual a 0, menos x é igual a menos 3, multiplicando tudo por menos 1, x é igual a 3. Então, essa função se anula quando x é igual a 3. Bolinha cheia também, porque não tem problema, que está no numerador, pode zerar. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, então ela é positiva para x menor do que 3 e negativa para x maior do que 3. A terceira função, menos 4x mais 8 é igual a 0, menos 4x é igual a menos 8. Multiplicando por menos 1, 4x é igual a 8. Então, x vai ser 8 sobre 4, que é igual a 2. Então, essa função se anula quando x é igual a 2. Só que agora a bolinha é vazia, porque a função está no denominador. Então, não pode zerar, não pode ter divisão por zero. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, então ela é positiva para x menor do que 2 e negativa para x maior do que 2. Fazendo agora a multiplicação dos sinais nos intervalos, a primeira função multiplica pela segunda e divide pela terceira. Então, menos vezes mais dá menos, dividido por mais dá menos. No intervalo entre 2 e 3, mais vezes mais dá mais, dividido por menos dá menos. E no intervalo de x maior do que 3, mais vezes menos dá menos, dividido por menos dá mais. Então, fica positivo. Como queremos os valores menores ou igual a 0, os intervalos negativos é que são solução. Então, temos aí, ó, a única exceção é o 2. O 2 não pode, porque vai zerar o denominador. Então, o conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. E x tem que ser diferente de 2, não pode ser 2.
Para praticar o que estudamos, tente fazer os seguintes exercícios. Número 1. Resolva no campo dos números reais as inequações. Letra A. X menos 1 sobre x maior que zero. Letra B. X mais 3 sobre menos x menos 2 maior ou igual a zero. Letra C. Menos 2x menos 1 sobre x mais 2 menor que zero. E letra D. Tx mais 3 sobre menos 2x menos 5 menor ou igual a zero. Número 2. Determine o domínio da função. Letra A. f de x é igual a raiz quadrada de 2x mais 3 dividido por 4 menos x. E letra B. f de x é raiz quadrada de x menos 3 vezes 3x menos 2 sobre 1 menos 3x. Número 3. Universidade Federal do Piauí. O conjunto solução da inequação 1 sobre x menos 1 maior ou igual a zero em R é. Número 4. PUC de São Paulo. No universo R, o conjunto solução da inequação x menos 3 sobre 3x menos x ao quadrado menor que zero é. Tente fazer esses exercícios e na próxima aula acompanhe a resolução deles.